aí, pessoal, vamos continuar? Esta é a nossa quarta videoaula e aqui nós vamos entrar no aspecto mesmo da produção do trabalho acadêmico-científico e nas fases que ele representa. Está conseguindo entrar nesse mundo científico? Espero que sim. Então, vamos ao passo a passo, essas 4 etapas às quais eu me refiro. Bem, todo o trabalho científico, para ele ser considerado efetivamente científico, ele tem de passar pelas etapas. Essas etapas que nós chamamos, que formam o método, a metodologia científica. A primeira etapa é planejar. A segunda etapa é executar. Então, eu executo as pesquisas que foram planejadas no primeiro momento. Eu vou para os livros, faço minhas pesquisas bibliográficas, eu vou para o campo, observar, coletar dados, empreender entrevistas. Na terceira etapa, eu redijo, né? Essa redação vai depender do tipo, da demanda que você tem. Se o seu TCC, por exemplo, se for um TCC, for uma monografia, você vai formatar como uma monografia. Se for um artigo para apresentar em um trabalho que um professor solicitou, formate como artigo. Se for, você já está lá na frente, vai fazer o mestrado, vai formatar uma dissertação. Vai fazer o doutorado? Formata uma tese. É uma entrevista, é um trabalho que você fez de experimentação? Vai fazer um relatório. Enfim, cada texto tem uma estrutura adequada. Não é você que vai criar essa estrutura. A ABNT já se ocupa disso. Você precisa apenas buscar esse gênero, a estrutura e seguir o que é orientado, ok? A quarta fase é a fase da submissão do seu trabalho à comunidade acadêmica. Ora, por que submeter? Porque você sozinho não vai atestar um trabalho que você fez, concorda? Então, é necessário que você submeta o seu trabalho ao olhar daqueles que já estudaram um pouco mais, que representam aqui a epistemologia. O que é epistemologia? É uma parte da filosofia que se ocupa em dizer esse conhecimento é científico ou não? É um conhecimento correto? É um conhecimento bem estruturado, sistematizado? Tem método? É sério? Então, é por isso que existem bancas, né, de correção, de monografia, de artigo, de TCC. É por isso que o professor corrige o seu trabalho. E daí a importância, gente, de o professor dar o retorno para o seu trabalho. Porque imagine assim, às vezes o aluno fica um pouco entristecido quando ele tira uma nota ruim, quando o professor puxa a orelha por alguma coisa, mas ele não sabe que aquela é a função do professor. É função do docente dar um retorno sobre aquele conhecimento construído. Ele representa a epistemologia. Vamos nos deter agora apenas à primeira fase do trabalho, que é a fase do projeto de pesquisa. Vocês já devem ter ouvido falar em projeto de pesquisa, não? Então, projeto de pesquisa é a fase da construção inicial do conhecimento. Então, nesse momento, você vai identificar qual que é o tema do seu interesse. Dentro desse tema, qual é a sua delimitação? Então, todos os aspectos necessários para que o leitor, o professor, o avaliador entenda o percurso que você quer traçar, têm de estar muito bem definidos no seu projeto de pesquisa. Vou explicar para vocês um pouco sobre a estrutura textual deste gênero acadêmico. Então, um projeto, ele tem uma introdução. Na introdução, você contextualiza o tema. Imagine assim, eu vou falar sobre esse assunto com alguém que nunca ouviu falar. Então, explique para ele que assunto é esse. Depois, você apresenta a delimitação. O que é delimitar um tema? É afunilar, é mostrar para o leitor que de todo aquele amplo assunto, o seu olhar está direcionado para aquele ponto. Normalmente, a delimitação ela é feita com uma frase simples.
Essa frase pode ser interrogativa quando você tem um problema de pesquisa, assim nós falamos, e esse problema demanda de você uma pesquisa de campo, uma pesquisa documental, você não ficará apenas nos livros, ou você faz uma frase afirmativa que o incite à busca bibliográfica. Essa é a delimitação. Depois, você vai trabalhar com a justificativa. O que é justificar? É responder por quê. Responder por quê, nessa resposta, você vai trabalhar com seus motivos. Então, pense nos motivos que fazem com que o seu texto, a sua pesquisa, seja importante. Motivos pessoais cabem aqui, motivos sociais, profissionais, acadêmicos e científicos. Tente elencar assim, do ponto de vista pessoal, o que me leva a fazer essa pesquisa? Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, o que eu vou ganhar, o que a sociedade ganha? Então, vai fazendo essa reflexão e faça o seu texto. Tanto o texto de contextualização inicial quanto a justificativa, elas cabem citações, diálogos com os teóricos, ok? Depois você passa para os objetivos. Enquanto na justificativa você respondeu por quê, que são os motivos que te impulsionam, que te empurram, nos objetivos você vai responder para quê. Para que você vai elaborar esse trabalho, essa pesquisa? O para quê é alguma coisa que está lá na frente, te puxando, não é? Então, é o que você vai alcançar. Então, são duas forças que impulsionam você para a mesma direção. Uma que empurra e outra que puxa, né? A justificativa é o porquê e os objetivos são o para quê. Vejam que objetivos são escritos em frases curtas, iniciadas com verbos no infinitivo. Averiguar a situação dos professores de ensino fundamental da escola X. Isso aí é uma frase objetiva iniciada com o verbo no infinitivo. E, normalmente, nós dividimos objetivos entre geral, que é aquele que está diretamente relacionado à sua pergunta, à sua delimitação, e específicos. Muito bem, depois dos objetivos, você lança, se for o caso, a sua hipótese. O que é hipótese? O que é hipotetizar? É lançar prováveis respostas à pergunta que você havia feito inicialmente. Uma hipótese é uma conjectura. Você não tem certeza, mas você acredita que a resposta seja aquela. Então, normalmente você faz um texto breve, um parágrafo dissertativo, por exemplo, já resolve, já é possível, já possibilita a explicação de uma hipótese. E modaliza esse texto de forma que você mostre para o seu leitor de que não se trata de uma verdade acabada, concluída, é apenas uma conjectura. Então, acredita-se nisso, pressupõe, supõe-se, poderia ser, entenderam como se modaliza? Muito bem. Então, depois que você fez essa introdução e alcançou a hipótese, você passa para a base teórica. Base teórica, marco teórico, tem outras denominações que vão fazer com que você explique para o leitor qual que é a teoria que tem sido desenvolvida pelo assunto até o momento. Faz algumas citações, como é projeto, você não precisa fazer muito alongado, traz os conceitos fundamentais que você precisará para esse primeiro momento e já passa para a metodologia da pesquisa. Na metodologia, você vai trabalhar todas as finalidades, os objetivos, os meios, os instrumentos, informa tudo isso para o seu leitor. Os detalhes disso que eu estou falando, pessoal, vocês vão encontrar na sua apostila, é só consultar, tá bom? Finalmente, você informa também os recursos de que você vai necessitar para poder realizar o seu trabalho. Se não houver muitos recursos, se forem só recursos que dependem do seu esforço e papel, coisas didáticas, assim, material didático, não precisa nem conter. Mas se você precisará de investimentos financeiros, de material eletrônico, equipamentos, então você coloca aí seus recursos necessários. O cronograma, porque qual o tempo que você tenha necessário,
e as referências que você consultou. Muito bem. Encerra-se assim a primeira fase do seu trabalho acadêmico, que é a fase do planejamento, o projeto de pesquisa. E com esse fim, nós finalizamos também a nossa quarta videoaula.